Olá, boa noite. Estou aqui para mais uma edição do Crocheti, um crocheti da nova era, nova fase do crocheti. Hoje nós vamos crochetar um chapéu. Deixa eu botar aqui. Deixa eu vestir aqui. Boa noite, Fabi. Ó, acho que até vou ficar com ele um pouquinho. Eu já andei fazendo ele por aí. Não sei se vocês já devem ter percebido que eu não sou muito de usar as peças na cabeça, né? Mas o povo pediu, eu faço. Gostaram? Enfim, hoje nós vamos tecer essa peça, tomar um chá, conversar um pouco. O Crocheti, para quem não conhece, é um programa de bate-papo sobre fazer manual, sobre o tricô, crochê, bordado, enfim, manualidades de um modo geral, tudo que envolve mãos e fios e agulhas, acaba virando assunto por aqui. E claro que no meio disso tem muito assunto ligado, né, nesse nosso fazer. Bem, se vocês quiserem crochetar comigo, para quem ainda não sabe como fazer ou tem alguma dúvida, ou sei lá, quiser aproveitar ou só vir conversar, fica o convite. Aproveito assim para começar pedindo para vocês compartilharem a live. Perguntem, façam comentários, façam perguntas que eu vou ir respondendo conforme eu for tecendo. Vou respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Eu usei para fazer esse chapéu o fio cisne natural 6 cabos. É um algodão, né? Ó, uma novelinha assim. Depois eu mostro melhor aqui com a câmera virada para vocês. É um fio de algodão, vocês podem fazer com este fio, que é bem macio e gostoso. Inclusive, eu tenho outras peças lá no meu canal usando o mesmo fio, porque ele é muito gostoso, tá? O que mais eu posso falar? Para quem não me conhece, já falei quem eu sou? Meu nome é Kelly Franceschetti, sou professora de crochê e de tricô. Oi, Ana! Seja bem-vinda! Sou professora de crochê e de tricô e... enfim, é isso aí. Estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Falo isso porque sei que tem pessoas aí de todo o Brasil e de outros lugares do mundo também me assistindo. Boa noite, Sônia! E é isso. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Todas as terças à noite, às 8 horas, ao vivo no Instagram, acontece o crocheti. A gravação fica lá no meu canal do YouTube. Então, pode ser que vocês estejam me assistindo já no modo gravado. Aqui no crocheti não tá ele fica 24 horas e aí ele some e vai lá pro meu canal. Quer esse chapéu? Ó, esse chapéu, ele se chama bucket, né? E hoje eu até que eu tô gostando, me gostando de chapéu um pouquinho. Se chama bucket, mas é o que a gente conhece já, um chapéu de praia, chapéu de pescador. A gente vê ele, conhece mais ele de tecido. E do ano passado para cá, de uns tempos para cá, já foi sucesso do verão passado e continua aí nas passarelas e nas vitrines. Então, por que não a gente também tecer um? Dá para aproveitar sobras de fios. Aqui não foram sobras,
Mas esse não foi com sobras, eu já postei faz um tempo, eu postei um aqui que foi feito com sobras de fios, um bem colorido. Vocês podem aproveitar os restinhos de fios, né? Eu vou emendando uma cor na outra, assim, para não ter zeros, né? Resíduo. E é isso. Então, vamos ao crochê. Vocês têm alguma pergunta da peça? Antes de eu virar a câmera. Eu não tô aqui, eu tenho uma bola colorida que eu não deixei aqui pertinho de mim. Mas eu tenho... Ah, então, Clau. Vamos tecer juntas. Boa noite e boa noite para todo mundo que tá aí. E vamos ao crochê. Eu vou usar... eu vou fazer uma miniatura com vocês passando as instruções e vou explicar os aumentos, a parte que é mais reta e depois aqui a aba. A aba pode ser maior, sim, depende do gosto. E com certeza, para proteção do sol, pode ser maior, sim. Tá? Pode e deve, né? É que aqui eu com uma aba maior não ia mostrar muito o meu rosto. Mas sim, pode ser uma aba maior. Vocês estão vendo aqui, apesar dele ser um fio super macio, ele fica, ó, a aba não fica caindo. Não engomei ele, poderia também ser engomado, né? Para ficar bem com a aba maior, talvez precise, talvez teria que testar. Tem que ver se precisa. Tá bom? Então eu vou virar a câmera. Boa noite, Adri. Isso. Eu usei o fio cisne algodão natural, 6 cabos. Deixa eu virar aqui para vocês. É um fio de algodão, ele é bem macio. E ele não é um fio médio, assim, ele não é muito grosso. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Acho que não vou conseguir tirar muito aqui. Aqui mesmo. Ó, ele não é um fio muito grosso. Pode ser mais grosso, que ele vai ficar mais estruturado, se for mais grosso, ou até usar dois fios, tá? No novelo, indica agulha 3,5. Eu usei agulha 3. Para eu não deixar ele assim tão molenga, tá? Para vestuário, enfim, aí depende um pouco a tensão do ponto de vocês, né? Se vai usar agulha 3 ou 3,5, vai depender do quanto vocês apertam. Eu vou aproveitar aqui, ó, sobrinhas dos meus trabalhos para fazer a peça com vocês. Deixa eu virar aqui, ver se eu consigo. Ai. Vamos ver se eu melhoro aqui a câmera. Tá. Vou parar de sacudir, senão vocês vão ficar tontas aí, tontos. O chapéu, ó. Aqui eu tinha também, assim, tipo, por exemplo, sobras assim. Então, eu fui fazendo, aproveitando o azul conforme eu tinha, tá? Então, tipo, aqui uma sobra maiorzinha, não cortei e fui colocando o branco e depois eu peguei um novelo, inteiro. Então, o que acontece aqui? O cru, não é branco, é um cru, eu fiz de propósito 2 carreiras,
Então, esse aqui eu tinha uma sobra que eu fui intercalando. O novelo azul foi quase todo. Essa aqui não é a sobra do chapéu, a sobra do chapéu é outra. Eu acho que eu já usei para outras amostras. Mas a sobra do novelo foi menor que essa. Então eu imagino aqui pelo que eu tinha que foi um novelo e meio ou um novelo e um pouco do outro, tá? Não foi dois, mas também um só acho que não é o suficiente. Eu até uma hora dessas posso testar só com uma cor e para ter certeza aí do rendimento dele, tá? Então nós vamos começar aqui por cima. E aí esse eu vou começar com o cru. Vamos ver como é que fica no vídeo. Qualquer coisa vocês me sinalizam. Se não ficar legal a cor no vídeo, eu mudo, tá? Então vamos ver aqui. Anel mágico. Eu começo fazendo o peixinho. Seguro aqui. O fio mais curto, ele tá passando por baixo do mais comprido. Seguro aqui. Vou fazer, pesquei o fio, fiz uma correntinha. Essa correntinha eu não considero como ponto, tá? E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Ó. Para funcionar o anel mágico, tem que ser feito os pontos em cima dos dois fios aqui. 4, 5, 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E vou puxar para apertar bem, ó. Ele vai funcionar quando a gente vai passar por baixo dos dois fios. Vou usar aqui um marcador, porque eu vou trabalhar, igual a gente trabalha no amigurumi, eu vou trabalhar sem fechar a carreira, tá? Então, essa carreira, a primeira carreira foram 6 pontos baixos. E agora eu vou fazer 6 aumentos. Então, são 2 pontos em cada ponto. Tá? Quem não tem um marcador desse tipo, pode usar um clips, pode usar um grampo, pode usar um fio. Tá? É importante marcar a carreira para não se perder aí, porque depois a gente não chega um momento que não sabe onde é que completou a volta. Aqui. Esse é o último ponto da carreira, eu tiro, faço o aumento nele, o aumento são 2 pontos no mesmo lugar. E coloco de novo no último ponto da carreira. Tá? Então, o marcador eu vou levar sempre comigo. Faço o último ponto, tiro para fazer o último ponto. E recoloco ele no lugar. Tá bom? Deixa eu ver. Ai, eu não consegui. Eu tava tentando pôr vocês ali no computador para ver as mensagens, mas não deu. Vamos lá. Próxima carreira. Um aumento e um ponto baixo. Então, um aumento são 2 no mesmo.
e um ponto baixo no próximo ponto. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Um aumento, que é o 2 no mesmo, né? E um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Ó, olha o que acontece aqui. O aumento e no último ponto, um ponto baixo. Percebeu que a sequência aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, ela completou, fechou a sequência no último ponto. Então, isso está mostrando pra gente que deu certo, tá? Fechou a conta. É interessante aqui, quando tá pequeno, a gente dá uma conferida na quantidade de pontos. Por quê? A gente começou lá 6 pontos, 2 em cada 12, um aumento, um ponto baixo, 18, e a cada carreira vão aumentar 6 pontos. E aí, eu vou dar uma conferida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fechou o número, tá? Por que eu tô reforçando essa coisa da matemática? Aconteceu com uma aluna que ela iniciou com 7, claro que a repetição fechava, dava certo a repetição. Só que daí não deu certo o tamanho, porque começou com 7 e todas as carreiras ficaram maiores, tá? Então, vou para a próxima carreira. Um aumento. Olá, Cristina. Tudo bom? E 2 pontos baixos. Então, nessa carreira, eu vou ter mais pontos de distância entre os aumentos. Aqui, 2 pontos baixos no próximo. Então, teve aumento, 2 pontos baixos, aumento, 2 pontos baixos. E eu vou repetir até completar a carreira, tá? 2 pontos baixos, aumento, 1, 2 pontos baixos, aumento, ó, 1 e 2 pontos baixos. Eu vou mais uma carreira de aumento. E aí, a minha próxima carreira é um aumento, 3 pontos baixos. Um aumento, 3 pontos baixos. Quem já fez outros trabalhos desse tipo, quem trabalha com amigurumi, provavelmente já tem aí alguma técnica para os aumentos não ficarem no mesmo lugar e não ficar marcado, tá? O lugar do aumento. O que eu faço? Na primeira vez que eu passo uma receita assim para as minhas alunas, eu acabo deixando os aumentos sempre a repetição, né?
a receita, assim, aumento e quantos pontos de distância, para ficar mais fácil de entender a matemática que tem aqui. Então, a regra é que a cada carreira vai ter um ponto a mais de distância entre os aumentos. Lá no meu chapéu, esse que estava na minha cabeça, eu coloquei um aumento e 13 pontos, né? Fui até o 13. E por que eu escolhi esse número? Esse número eu escolhi porque essa parte de cima ficou aqui do tamanho da minha mão. Tá? Essa é minha referência. Então, se fosse um fio mais grosso, provavelmente menos carreiras, eu teria menos carreiras. Um fio mais fino, mais carreiras. Só que mais fino não vai dar muita estrutura, então não recomendo mais fino. Mas recomendo mais grosso ou usar o fio duplo, tá? Daqui para frente. Quando a gente chega lá no tamanho, e aqui eu tenho o aumento e 3 pontos, e vai ser como se eu tivesse um aumento. Ah, tesourinha. Tem uma tesoura. Faz de conta aqui que eu cheguei no 13, tá? Que essa aqui é a medida da minha mão, tá bom? Então, e aí vai ser, vocês vão ter essa referência. Então, a medida eu não vou dar em centímetros, porque cada cabeça é de um tamanho, tá? Se você já tem uma peça que teceram, você já tem a medida da parte de cima, segue aquela medida em centímetros e vai repetindo, vai fazendo carreiras com aumento até alcançar a medida, tá bom? Ó, ele fica retinho, ele não fica babado, ele fica plano. Eu vou cortar aqui porque eu quero trocar de cor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz o último ponto e vou fazer aqui, puxei essa alcinha aqui, peguei a agulha do avesso para o direito, vou puxar a alcinha lá para trás e lá atrás eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, vai ficar aqui o nozinho lá pro lado de trás, não vai ficar o nozinho aqui na borda. Tá bom? Vou pegar aqui outra cor. E essa troca de cor é quando eu quero trocar a cor, que nem eu fiz aqui. Eu escolhi quantas carreiras tinha. Então, eu completei a carreira com uma cor, troquei, fiz né, quantas carreiras aqui eu queria de cada cor. O que eu faço quando eu troco de cor? Eu não emendo aqui, eu tenho uma coisa aqui que eu não ponho no mesmo lugar, tá? Que eu acho mais fácil a gente seguir o trabalho emendando em outro lugar. Essa carreira aqui, não sei se dá para ver. Aqui parece que tem uma costurinha, ó. Eu vou pegar só a parte de trás, tá? Peguei o fio aqui dobradinho, puxei aqui, a parte curta eu vou deixar mais ou menos assim. Fiz uma corrente, mas fiz aqui o ponto baixo. A corrente não vai contar
só vai contar o ponto baixo. E eu vou tecer aqui um ponto baixo em cada ponto, que agora eu tô fazendo essa parte aqui que desceu, que vai descer, né? A lateral do chapéu. Então, aqui, ali no meu chapéu, ó, aqui a gente cuida para se cuidar para onde tem, sempre que encerrou, a gente cuida para ter a mesma, não aumentar, tá? A quantidade de pontos. Onde troca a cor, precisa ter cuidado. Ó, tá vendo que só por fazer assim, pegando um fiozinho só e fazendo apenas um ponto em cada, ele já virou, já fez a virada aqui do chapéu. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada um. Por 5, lá no chapéu, no grande, vão ser 5 carreiras, tecendo um ponto em cada. Então, aqui, olha só o que eu fiz, eu não marquei meu último ponto. Então, aproveitar aqui que a cor tá me ajudando, vou deixar meu marcador aqui. Porque senão daqui a pouco eu já me perco. Por que que é importante marcar? É importante marcar para o final da carreira, mesmo que tenha um pedaço em que é todo um ponto em cada, eu vou terminar a carreira, sei lá, a quinta carreira aqui no caso, vamos dizer. Eu vou terminar a quinta carreira no último ponto da carreira aqui, para ele ficar com a mesma quantidade, senão a gente vai ter vai ficar torto, né? Boa noite! Eu vou colocar aqui mais uma carreira, vou fazer 3 e vou considerar essas 3 as minhas 5 lá do meu chapéu, o meu, né? 2, 4, 6, 7. Ai, caiu meu marcador. E eu percebi porque eu fui contando os pontos.
1, 2, 3 é aqui. Tá. Ó, boa noite, boa noite. Ó, a guria do marketing por aí. Ó, cheguei aqui, eu teci aqui 5 carreiras. E o que que eu fiz? Eu percebi que na minha cabeça ele ficava um pouquinho apertadinho, mas era pouquinha coisa. Aí eu disse, não, então eu vou aumentar, porque esse modelo de chapéu, ele tem essa característica, né, desse topo aqui não ser tão grande, e aqui essa lateral, ela aumenta um pouco no meio aqui do caminho. Então eu fiz 5 carreiras lá, aqui eu tenho 3, mas eu fiz 5 carreiras lá, e segui a sequência, a lógica do aumento aqui de cima. Então, lembra que lá eu parei no 13, um aumento 13 pontos, certo? Ai, ficou gremi... Ai, eu não vou nem falar nada, Clau. Eu não vou nem falar, eu falo. Esse chapéu não é gremista. É da Frozen, é as cores da Frozen. Ó, me atrapalhou aqui, meu pensamento. Bom, mas para quem quiser, ele pode ser gremista. Então, aqui, nesta parte de cima, lá no chapéu grande, eu fiz um aumento 13 pontos, tá? Se eu perceber que o meu, e aí não quer dizer que todos precisem desse aumento. Se eu perceber que o meu precisa de aumento, que foi o meu caso, eu vou fazer nesse momento aqui, na sexta carreira, eu vou fazer um aumento e os 14 pontos. Que no caso, aqui em cima eu fiz aumento 3, aqui vai ser aumento 4. Então, lá eu parei no aumento 13. O aumento que eu botei aqui foi aumento 14, tá? Gente, eu brinco com essa coisa aí de time de futebol, mas eu não sei nem quem é que joga no meu time, tá? Então, é brincadeira. Não vale a pena a gente brigar por conta disso. Eu não sou ligada em futebol. Já a guria do marketing aí é super ligada em futebol. 4. Assim, eu não sei quem é que joga no meu time, mas o meu time eu não mudo, entende? Ó, 1, 2, 3, 4. Boa noite, boa noite. Um, 2, 3, 4. E aumento, porque aí o que vai acontecer, ó? Quando a gente segue a sequência lá de cima, a gente consegue distribuir os aumentos que precisam bem direitinho, ó. Aqui fechou a minha volta. Depois disso aqui, eu fiz 11 carreiras que eu segui reto, tá? Essas 11 carreiras, elas também vão variar de acordo com o tamanho da cabeça. E do fio, e da agulha. Tem todas as variantes de... Se vocês usarem o mesmo fio, mesma espessura de agulha,
muito provavelmente vai ter diferença aí de quantidade de carreiras que vocês vão precisar para ter a altura necessária. E no caso aqui a gente vai fazer até antes da sobrancelha, tá? Ele não pode ficar muito comprido para não a gente sim faz a aba para fazer sombra nos olhos, mas a gente não o chapéu não pode atrapalhar a nossa visão. Então a gente tem que parar um pouco antes para a aba não ficar nos incomodando. Tá? Eu vou fazer aqui mais um pouquinho e daí vou para a aba. Porque esse daqui é uma miniatura aqui. Próxima live eu vou tá com outras cores de fios agora. Só ó, claro que aqui não vai estar muito proporcional também, porque é uma miniatura. Então, mas acho que dá para ter uma ideia, né? Do chapéu. Vamos ver aqui. Tirei o marcador, fiz o último ponto da carreira e eu vou trocar de cor de novo, tá? Vou fazer a aba aqui de outra cor. Para fazer de novo uma troca de cores. Que vai ser o cru de novo. Aqui. Quando eu encerro a carreira aqui, eu posso pegar e emendar em qualquer lugar, tá? Dessa vez eu vou pegar os 2 fiozinhos. De novo eu vou deixar a ponta para cá, não precisa ser tão grande. Uma correntinha aqui só para trancar. E o ponto baixo. Tá. Bom, quando eu chego na hora de fazer a aba, eu preciso de um aumento, de mais aumentos, tá? Então, aqui, ó, eu preciso aqui mais aumentos, tá bom? Para fazer essa aba. Eu coloquei aqui nesse. Então, dependendo da troca do efeito que a gente quer, tem várias maneiras de fazer troca de cores, né? Eu gosto assim de cortar o fio e arrematar, vamos dizer, um fio e começar com outro. Para mim marca menos, tá? Não que não apareça uma marca, mas para mim me parece que não fica tão marcada a troca do fio, né? O lugar em que a gente trocou o fio. O que eu fiz aqui? Fiz um aumento e 5 pontos. A matemática não fecha com aquele lá, tá? Por que eu fiz 5 pontos? Porque eu queria mais perto esses aumentos, exatamente para fazer essa virada da aba aqui, né? Para a gente ter
essa virada. Enfim, a gente precisa ter mais aumentos. Eu fiz 2 aumentos aqui na aba. Tem duas carreiras com aumentos. Que poderia ser aqui aumento e, sei lá, 3 pontos, ou aumento e 4 pontos, eu já teria mais aumentos numa carreira só. Ou eu vou distribuindo aumentos para essa aba não crescer muito rápido, não ficar, porque esse modelo de chapéu tem essa característica de ir aumentando aos poucos, tá? E se eu bom, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E vou aumento, tá? Foi o que eu fiz lá. 2, 3, 4, 5 e não quer dizer... Oi, Ana! Olha só o que eu tô fazendo. Não quer dizer que vai fechar a conta aqui, tá? Que eu agora, eu tô sem a minha anotação dos meus cálculos. E não lembro a regra. Ah, que legal. Eu não lembro aqui qual foi a matemática que eu fiz. Ou se eu, porque eu fiz essa parte da aba, eu fiz e desmanchei e fui experimentando o que ficava melhor. Então, aqui eu não tenho uma regra de matemática. Oi, Margarete. Ó, tô aqui, Ana, aproveitando os fios para fazer mais um chapéu. Três. E foi para Ana que eu fiz, Ana Sweater, que eu fiz pro desfile dela um chapéu desses, bem colorido, com restinhos de fios que eu tinha em casa. Então, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, e aquele 1 do começo, 5. Então, vou completar, vou fazer uma carreira, um bucket, isso. Ó, eu vou fazer uma carreira toda sem aumento. Então, essa primeira carreira teve um aumento e 5 pontos. Ó, tá vendo que ele vai abrindo? Então, a ideia é essa. E quanto maior for a aba, mais a gente vai precisar ter aumentos ao longo da aba. Porque se a gente fizer muitos aumentos na primeira vez, ele vai ficar babado. Também é uma alternativa se alguém quiser deixar ele assim, com a aba mais frufru, assim, mais franzida, né? Ó. Completei essa carreira. Oi, Ana, se tu tiver por aí e quiser entrar para conversar sobre o chapéu, fica à vontade aí. Eu tô quase terminando.
E se tu quiser entrar e conversar um pouquinho, tá, as portas do crocheti estão abertas. Aqui, na próxima carreira, eu fiz um aumento. Então, recapitulando. Primeira carreira da aba, um aumento 5 pontos. Segunda carreira, um ponto em cada. Terceira carreira, um aumento e 11 pontos. Tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, o aumento. Porque eu quis aqui colocar aumentos, mas que não fossem muitos aumentos, né? Na mesma carreira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. A minha conta não vai fechar, porque ela tá bem menor. E, se eu não estou enganada, lá no grande também não fechou certinho esse aumento. Como a gente não vai ter mais aumentos aqui, tá? Ó. Aqui é minha última carreira de aumento nesse que eu fiz. Aí alguém pode me perguntar assim: ah, mas eu quero fazer ele com mais carreiras, tá? Que lá no começo a Sônia perguntou, né? E se eu quiser fazer mais comprido? Pode ser. Então, se vocês forem fazer mais comprido, faz 2 carreiras de que um ponto só em cada um. E aí faz mais uma carreira de aumentos. E aí pode fazer um aumento e 12, tá? E segue fazendo. Tem que cuidar para não colocar muitos aumentos. E se conforme for a quantidade de carreiras, vai precisar de mais carreiras de aumento ou não. Então, aí teria que fazer alguns ajustes aí, que vocês podem, inclusive, deixar alguma pergunta depois que estiverem fazendo, tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí embaixo nos comentários, que eu ajudo vocês a encontrar uma solução. Ó. Tá? Aqui eu não fiz. Eu deixei todo ele no mesmo ponto. Na última carreira. Não fiz ponto diferente na borda. O que eu fiz foi trocar de cor. Tá? Ó. Ficou mais ou menos, né? A miniatura ficou mais ou menos. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a carreira que é
aumento 5 pontos, a carreira que é sem aumentos, depois aumento 11 pontos e coloquei mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras a mais. Dá para ver aqui quando a gente dobra o chapéu, ó, que ele já tá, ele abriu um pouquinho, mas ele já tá ficando meio reto. Então, se eu não botar mais para aumentar a quantidade de carreiras, preciso de mais uma carreira de aumentos aqui, para ela ficar num desenho legal. Senão vai encolher, vai ficar fechado o rosto, tá? É isso? Alguma dúvida? Ó, até que ficou legalzinha meu modelo. E aí, a brincadeira das cores vai depender do gosto de vocês e enfim, como quiser brincar, né? Pode trocar mais de cores ou não, pode aproveitar sobras de fios, né? Restinhos assim pequenos. E é isso. E se vocês sentirem necessidade de deixar, para deixar armada aqui, vale fazer tipo uma blocagem, né? Engomar ele, colocar um spray, pode ser aquele spray de passar roupa, sabe? Ele tem uma composição legal, e aí conforme ele for secando, vocês vão ajeitando, né? Coloca aí alguma coisa dentro para modelar e deixa no sol. Aí conforme ele vai secando, vocês vão esticando para ficar bem firmezinho e ficar engomado. O meu não tem goma, ele tá do jeito que eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Gostaram? Oi, Fabiana. Então é isso. Uma coisa que aconteceu numa outra aula que eu estava fazendo ele, e aí fica o alerta para ter o cuidado, é ali onde a gente faz aqui, que passa o fio para o outro lado, precisa cuidar para não transformar esse ponto que foi para o outro lado num ponto a mais, tá? Vou botar aqui para quem não viu. Para quem não viu na cabeça o chapéu ainda, o bucket, tá? Ficou essa miniatura que serve por uma boneca. Ou sabe o que eu faço com essas amostrinhas aqui? Essas amostrinhas acabam virando esses novelos coloridos que eu aproveito, né? Ou eu tenho um novelo que tô emendando. Ou então daqui a pouco pode ser um chapéu aí para um amigurumi, né, Ana? Dá para aproveitar a miniatura para um amigurumi, tá? E foi isso, o crochê de hoje. Fiquei falando do chapéu. Agora vocês já sabem que eu não sou gremista. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso aqui. Mas, enfim, fui provocada pela Clau. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado no Instagram por 24 horas. Quem tá assistindo gravado no YouTube é porque já foi pro YouTube, né? Já veio pro YouTube, enfim. Curtam o vídeo, compartilhem. O que mais? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E terça-feira, no próximo Crocheti, a Ana Amigurumis vai estar aqui comigo
para um crocheti. Ó, na próxima terça, isso aí que a Ana falou. Não faltem, próxima terça a gente vai ter amigurumi aqui no crocheti, tá bom? Que a Ana vai me ensinar. De novo, vocês já perceberam, quando eu trago um convidado, o convidado me ensina a fazer alguma coisa, tá bom? Então, espero vocês terça-feira, ao vivo no Instagram, às 8 horas da noite. Terça-feira que vem, já é outubro. Hoje é 27 de setembro. Então, me ajuda aí. Próxima terça-feira é do 4 de outubro? É isso? Acho que é isso, né? Hoje é terça. Vocês eu vou publicar. Me segue por aqui que eu vou, que vai ter o anúncio, tá bom? Isso aí, ó, 4 de outubro de 2022, ao vivo, aula de amigurumi com a Ana Amigurumis, tá? Um beijo, gratidão, bom crochê para vocês. Se ficar dúvida, deixa nos comentários que eu respondo para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.